E nessa aula você vai aprender sobre as ideias da multiplicação. Quem se lembra uma das ideias relacionadas à multiplicação, levanta a mão. Se você não se lembra, também não se preocupe, porque eu vou explicar cada uma dessas ideias com exemplos relacionados ao nosso dia a dia. Perfeito, né? Então falando, ó, dedinho aí no like se você não deu o like para essa aula que está começando. E também para você que não é inscrito no canal, vamos se inscrever no canal para você não perder nenhuma aula, arrasar na matemática, tirar aquele 100 na prova. Quem que não quer tirar uma nota boa na prova, hein? Então vamos lá. Mas você está perguntando, Giz, por que eu preciso saber as ideias da multiplicação? Porque quando você já identifica no enunciado que está relacionada àquela ideia da multiplicação, isso te ajuda na hora da execução do cálculo, na hora de fazer o cálculo. Então facilita muito na resolução de problemas, tanto quando você está lá fazendo sua tarefa, quanto no dia a dia, no seu cotidiano. Então vamos lá, as ideias da multiplicação. A adição de parcelas iguais. Então vamos pegar um exemplo. Faz de conta que você foi em uma festa de aniversário, chegou lá, você viu uma mesa assim, ó, 6 bandejas, e em cada uma delas tinha 10 brigadeiros. Então você pode utilizar a adição de parcelas iguais para descobrir a quantidade de brigadeiros que você tinha lá naquela mesa. Que você faria o quê? 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 6 parcelas de 10. Então você encontraria o total. Depois eu vou falar mais sobre isso. A formação retangular também é uma ideia da multiplicação. Um exemplo. Se você vai ao cinema, ele tem as fileiras, não tem? Tem tantas fileiras e em cada fileira tem tantas cadeiras. Para você descobrir o total de cadeiras, é só você multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de cadeiras em cada fileira. Você aplicou a ideia da multiplicação da formação retangular. Combinação, eu adoro essa combinação. Vamos fazer de conta que a gente vai se arrumar para ir a uma festa. E eu tenho as roupas, tenho 3 camisetas e 2 calças. De quantas formas eu posso fazer o meu look para ir nessa festa? Essa é a ideia relacionada à combinação. E a proporcionalidade? Vamos pegar uma receita. Então, para fazer o brigadeiro, uma receita eu utilizo uma lata de leite condensado. Então, para fazer 5 receitas, eu utilizaria quantas latas de leite condensado? Também estou utilizando o conceito de multiplicação relacionado à ideia de proporcionalidade. Agora vamos falar mais de cada uma delas e escrever esses exemplos para você ir anotando aí no caderno. Na festa de aniversário de Ana, havia 8 bandejas com 10 brigadeiros em cada uma. Quantos brigadeiros havia no total? Então, uma das estratégias para a gente resolver essa questão é fazer aqui uma representação, ó, utilizando o desenho, ó, com as bandejas. São quantas bandejas? São 8 bandejas. Então, vamos desenhar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandejas. E em cada uma dessas bandejas havia 10 brigadeiros. Então, eu represento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, representado em cada uma delas os 10 brigadeiros. Mas e agora? Antes de eu resolver, você já consegue observar, identificar qual é a ideia da multiplicação nesse caso? Qual é? A adição de parcelas iguais. Muito bem para quem falou adição de parcelas iguais. Por que é a adição de parcelas iguais? Porque eu posso olhar aqui, eu tenho 8 bandejas de 10 brigadeiros. Então, eu poderia fazer assim, ó. 10 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Então, você vai ver aqui que cada número 10 aqui nessa nossa soma, ele se chama parcela, tá bom? Porque eu estou fazendo uma adição de parcelas iguais. Então, para descobrir o valor, é só somar 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50, mais 10... Ixi, deu trabalho, a produção falou aqui, ó. Então, como que é uma outra forma de eu fazer essa adição de parcelas iguais? Aí é pensar na multiplicação, por isso que as duas estão relacionadas. Uma adição aqui de 8 parcelas do número 10 pode ser representadas por
8 vezes, porque você está olhando aqui 8 números 10, não é? Então, seria 8 vezes o número 10. E aqui nós temos a tabuada do 10, 8 vezes o 10. E sabemos o quê? Que 8 vezes 10, quanto que deu aqui? Quem fez a adição para mim? Vai ser igual a 80. Então, a pergunta foi, quantos brigadeiros havia no total? Aí nós vamos lá e colocamos a resposta. Havia 80 brigadeiros. Muito bem para você que fez a ideia da multiplicação quando eu falo da adição de parcelas iguais. Vamos fazer mais um exemplo agora. Quero ver quem é que entendeu mesmo. Então, aqui você está observando uma adição de parcelas iguais. Cada número 3 ali se chama parcela. Marca bem aí, parcela. Então, como que eu posso fazer a representação dessa adição de parcelas iguais utilizando uma multiplicação? Quantas vezes você está vendo o número 3 ali? Você está vendo ele 4 vezes, não é? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes você vê o número 3. Então, eu posso escrever assim, 4 vezes, esse aqui é o símbolo da multiplicação, 4 vezes o 3. Aí você pode colocar o resultado. Ah, Gis, eu prefiro fazer aqui na adição, que vai dar na mesma do que eu fazer a multiplicação. Sim, por isso que eu estou mostrando para você a multiplicação como a adição de parcelas iguais. Ó, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, quanto? Muito bem, 12. Então, quer dizer que 4 vezes o número 3 é igual a 12. Perfeito. Nesse outro caso, agora eu tenho uma adição de parcelas iguais do número 9. Então, aqui você está vendo quantos números? 9. 3, né? 1, 2, 3 vezes o número 9, você está vendo. Então, aqui eu posso escrever como sendo 3 vezes o número 9. E quanto que dá o resultado? Se você quiser fazer aqui na adição, ó, 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. A resposta vai ser 27. Então, significa que 3 vezes 9, 27. Agora, no próximo, quantas parcelas do número 2 você está vendo aqui nessa soma? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas do número 2. Então, você está vendo 6 vezes o número 2. Então, eu posso representar como sendo 6 vezes o número 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E 10 mais 2, 12. Então, quer dizer que 6 vezes o 2, 12. Aqui, ó. Quantas parcelas do número 5 você vê aqui? Quantas vezes? Você vê ele 2 vezes. Então, aqui eu posso representar como sendo 2 vezes o número 5. E quanto que é 2 vezes o número 5? 5 mais 5? 10. E aqui, quantas vezes você está vendo o número 10? Que é uma adição de 3 parcelas do número 10. Então, você vê o número 10 3 vezes. Seria 3 vezes o número 10. Essa aqui tá fácil, né? A resposta, que vai ser 30. Então, você anotou bem aí que quando eu estou fazendo uma adição de parcelas de números todos iguais, cada número se chama parcela. E quando eu faço a representação dessa adição de parcelas iguais utilizando uma multiplicação, coloco o sinal de vezes aqui, cada um desses números se chama fator. Então, aqui é o fator e o 2 também é um fator. Ó, fator. Marca bem aí, então. Quando eu estou na multiplicação, cada número se chama fator. Quando eu faço uma adição de parcelas, ó, o nome já diz, de parcelas iguais, cada número é uma parcela. Tudo bem? Próximo exemplo agora. Em uma sala de aula, as carteiras estão dispostas em 5 fileiras. Vai imaginando a situação. Havendo 8 carteiras por fileira. Quantos alunos cabem nessa sala de aula? Como que é a sua sala de aula? Quantas fileiras você tem na sala de aula e quantas carteiras por fileira? Depois você me conta. Então, para a gente começar resolvendo essa questão, e antes de eu perguntar qual é a ideia da multiplicação que nós temos aqui,
Vamos fazer o desenho para ilustrar essa situação? Então, vamos lá. Aqui é o quadro do professor, onde ele vai escrever, e aqui estão as fileiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. E agora eu vou fazer a representação das 8 carteiras em cada fileira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, fiz a representação. Em qual lugar da sala de aula que você senta aqui? Conta pra mim. Vamos ver. Senta no fundão, na frente, no meio? Vamos ver. Então, para descobrir quantos alunos que cabem nessa sala de aula, é só eu contar quantas bolinhas que eu marquei, né? Que são as carteiras, ó. 1, 2... Não, acho que não, né, gente? Por isso que vem a importância das ideias da multiplicação. Se você sabe qual ideia que está empregada nessa questão, você já faz rapidamente. Quem sabe qual é a ideia mesmo? Aqui nós temos a ideia da formação retangular. Então, eu posso fazer o que quando eu tenho isso? Eu tenho 5 fileiras por 8 carteiras em cada uma. Olha aqui, ó, a ideia da formação retangular. Então, é só fazer a multiplicação da quantidade de fileiras, que são 5, pela quantidade de carteiras em cada fileira, que é 8. E aí, faço a multiplicação de 5 vezes o 8. São 5 fileiras de 8 carteiras, que vai ser igual a 40. Olha que simples que é fazer. Então, sempre que vê essa situação, não precisa ficar contando cada uma delas. Você faz a multiplicação da quantidade de linhas pela quantidade de colunas, por exemplo, você acha a resposta. Vamos para a próxima? Para um evento na escola, Giz levou 3 camisetas e 2 calças. Com essas peças de roupa, ela poderá formar quantas combinações diferentes? Ou seja, quantos looks diferentes? E aí, você consegue imaginar a situação? Então vamos lá, vamos fazer na prática essa questão? Olha aqui, quantas camisetas? 3 camisetas. Produção, manda 3 camisetas aí, ó. Vamos ver, gente. 3 camisetas, olha aqui. 1, 2 e 3 camisetas, certo? A produção também é que amassou na mala, produção. As 3 camisetas estão aqui. E o que mais? E 2 calças. Olha aqui, vamos marcar. 2 calças, enquanto produção pega 2 calças na mala, hein? Olha aqui, 2 calças, ó. 1, 2 calças. Então, com esses looks, né, utilizando uma calça e uma camiseta por vez, quantos looks ou quantas combinações eu posso formar? Então, vamos começar. Produção, segura aqui. Com essa calça aqui, cadê o prego pra gente pendurar? Não tem aqui, gente. Com essa calça, eu posso utilizar essa calça com essa camiseta. Ó, aqui nós temos, segura aqui, produção, estica a mão aí, isso. Não é pra mostrar, produção. Ó, formei um look com essa calça, com essa camiseta, um look, ok? Agora, com essa calça ainda e essa camiseta, o segundo look. Ok, agora com essa calça ainda e com essa camiseta, o terceiro look. Ok, agora vamos trocar de calça, produção, outra calça. Agora, com essa calça e essa camiseta, o quarto look. Agora, com essa calça e essa camiseta, o quinto look. E com essa calça e essa camiseta, o sexto look. Então, quer dizer que eu consigo formar 6 combinações... Ô, produção, não derruba minha roupa. 6 combinações, ou seja, 6 lookzinhos para eu utilizar no evento, né? Mas, se eu não tenho a roupa ali na hora, como é que eu vou fazer uma questão dessa, Giz? Então, aqui, qual é a ideia da multiplicação que nós temos? Aqui é a ideia de combinação. Porque eu posso pensar assim, eu tenho quantas camisetas? Disponho de 3 camisetas. E quantas calças? Eu disponho de 2 calças.
Então, para descobrir o total de looks, o que eu vou fazer para descobrir o total de looks ou de combinações? Eu vou multiplicar a quantidade de camisetas pela quantidade de calças. 3 vezes 2, 6. Nós não formamos 6 looks? Ah, Gis, mas então se eu tivesse 5 camisetas e 3 calças, quantos looks eu formaria? Não precisa pegar as camisetas e as calças e ficar montando. Você já sabe, basta fazer 5, que é a quantidade de camisetas, vezes 3, que é a quantidade de calças. 5 vezes o número 3, 15 looks distintos. E mais uma, se eu tivesse agora 2 camisetas, mas tivesse 4 calças, como que eu faria? Só multiplicar 2 por 4, a quantidade de camisetas pela quantidade de calças. 2 vezes 4, 8. E se você pensasse, ah, mas tem o sapato para combinar. Então, se você tivesse, continuando o exemplo aqui, vou aprimorar. Se você tivesse, então, a camiseta, a calça e o sapato, ó. Se você tivesse 3 camisetas, 2 calças e 2 sapatos, quantos looks você formaria aqui? Quem é que consegue resolver? Antes de eu falar a resposta, coloque aí nos comentários. Quero ver se você consegue resolver sem fazer o desenho ou sem pegar a camiseta, a calça e o sapato para formar. O que eu tenho que fazer? Só multiplicar 3 vezes 2 vezes 2. Quem sabe? 3 vezes 2 dá 6 e 6 vezes 2, 12. Quer dizer que eu conseguiria formar 12 looks diferentes. Então, viu que você não precisa dispor da peça de roupa, do sapato, nem fazer o desenho. É só você fazer a multiplicação. E esse caso também aplica em vários outros contextos. Aqui foi um exemplo. Você poderia pensar também quando você vai montar o seu sanduíche, que tem, por exemplo, 2 tipos de pão, o pão de forma e o pão francês. Você tem 3 tipos de queijo e 5 tipos de salada. De quantas formas você poderia montar o seu sanduíche? Então, é outro exemplo que se aplica também à ideia de combinação, que é uma ideia da multiplicação. Vamos fazer outro caso agora? Para preparar um bolo de chocolate, qual que é o seu bolo preferido? Chocolate, cenoura, o meu é fubá. Joana utiliza 3 xícaras de achocolatado. Quantas xícaras serão necessárias para ela fazer 6 bolos? E agora? Como é que nós vamos resolver essa questão? E depois eu vou perguntar, qual é a ideia da multiplicação que está empregada nesse enunciado? Você já consegue ir identificando? Então, para ela preparar um bolo, o que acontece? Ela utiliza 3 xícaras de achocolatado. Olha aqui, para um bolo, vamos fazer o registro. Ela utiliza 3 xícaras de achocolatado. Achocolatado. Olha o tamanho dessa palavra. Agora faz de conta que vem e visita na casa dela. Ela vai precisar fazer 6 bolos. Então, para ela fazer agora 6 bolos, quantas xícaras de achocolatado que ela vai precisar? Então, você pode também fazer o desenho, né? Para um bolo, ela utiliza 3 xícaras. Olha a minha xícara, que maravilha. Ela utiliza 3 xícaras de achocolatado, 3 medidas, né? Então, para ela fazer 6 bolos agora, ela vai utilizar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só pensar. Para um bolo é 3. Então, aqui, ó, vamos contar aqui. Aqui são 3 xícaras, aqui mais 3 xícaras, mais 3 xícaras, mais 3 xícaras, mais 3 xícaras, mais 3 xícaras de achocolatado. Então, quantas xícaras no total? 3 mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ou seja, era só eu ter feito o quê? Era só eu ter feito 6, porque são 6 bolos, multiplicado pela quantidade de xícara de cada bolo. Então, era só ter feito, ó, 6 vezes 3. E 6 vezes 3, nós vamos encontrar 18 xícaras de achocolatado para fazer os 6 bolos. Então, eu só posso colocar aqui no meu esqueminha, ó. Então, para 6 bolos, 18 xícaras de achocolatado. Aí, ó, viu como ficou fácil? Você pode fazer a representação para você entender o desenho,
para ficar mais claro, mas nesse conceito de proporcionalidade é só fazer a multiplicação. E se eu perguntasse, eu vou continuar aqui agora. Então agora eu quero ver quem é que sabe quantas xícaras de achocolatado eu vou precisar. Eu não, né? Porque eu não vou fazer o bolo, mas a Joana, para 8 bolos agora. É só fazer o quê? Não preciso fazer o desenho. Eu já entendi o contexto. Agora é só eu pensar, 8 é só pegar 8 e multiplicar por 3. Faço 8 vezes 3. Aqui eu não fiz, olha que volta aqui. Aqui eu não fiz 6 vezes 3, a quantidade de bolos pela quantidade de xícaras de achocolatado. Aqui deu 18. Aqui, 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24. E se eu pedisse agora quantas xícaras de achocolatado para 10 bolos? Você sabe que é só fazer, então, 10 vezes 3, porque a cada um bolo, 3 xícaras. 10 bolos, 10 vezes 3, que são 30 xícaras de achocolatado. Olha aí, mais um exemplo da nossa vida real. Quando a gente está observando alguém na cozinha, ou para quem gosta de cozinhar, utiliza-se a ideia de proporcionalidade para que a receita não fique ruim, por exemplo, né? Porque daí ninguém vai conseguir comer o bolo, né? Que produção? Não é só na cozinha, né? São vários... Não é só na cozinha. Aqui foi um exemplo, produção. Poderia pensar em caixas de bombom. Uma caixa de bombom tem 4 bombons. Então, em 6 caixas, tem quantos bombons? Aí, ó, tô aplicando o conceito de proporcionalidade. Não é só em receita, que esse daqui da receita é mais legal da gente falar. E agora me diz, quanto você entendeu das ideias da multiplicação? Vamos recapitular. Ideia da multiplicação quando eu tenho adição de parcelas iguais. Qual é a próxima? Não precisa ser na ordem que eu falei na aula. Proporcionalidade, você está lendo ali. Muito bem. Qual outra? Nós temos a combinação, que foi das roupas, e da formação retangular. As 4 ideias da multiplicação. E para quem se lembra de pelo menos 2, você se lembra de pelo menos 2? Dá o like para a aula de hoje e aproveita também para se inscrever no canal, porque daí você não perde nenhuma aula e sempre arrasa na matemática. E se você precisar de outro conteúdo para estudar, para arrasar, digita o nome do conteúdo e giz com giz, que daí você encontra aquela aula que eu fiz especialmente para você arrasar e tirar aquela nota 100, aquela nota 10 na sua prova. E sabe quando eu vejo você novamente? Na próxima aula. Tchau!